Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor David Robertson. Esse programa de hoje está muito interessante, com muita coisa diferente. Estamos aqui com os nossos amigos que vão falar da vida deles, a transformação que Jesus fez na vida deles. E o objetivo é que você também tenha a sua vida transformada. O pastor David hoje vai fazer oração para você que está com um conflito interior dentro de você, você quer mudar e não consegue. Simplesmente acompanhe esse ensino e entregue o seu coração a Jesus para você ter a sua vida transformada. Vamos lá, pastor David. Aleluia. Aleluia. Jesus. Now, see if we can teach on not eating. Vamos ver se a gente consegue ensinar sobre não comer. Que emoção. O que é o Era o chamados. Morro peta classe. Mateus que não nasce. He said, Ele disse, with this meeting there's change for me too. esse culto mudou para mim também. That's why he was able to tell me about the 1/8. Foi por isso que ele pôde me falar sobre 1/8. So you're not the only one Então vocês não são os únicos who's going to be changed in these meetings. que vão ser transformados nesses cultos. He's telling me things Ele está me dizendo coisas that I've not known before que eu não sabia antes, or understood ou que eu não before. entendi antes. So this is a meeting of change. Então esse é um culto de mudança. This is a time of change. Esse é um momento de mudança. Hallelujah, Jesus. Toki molasa. Dore tus grama tolasa. Dome coraggioa. Vicoto si. Dorenda akuski virobadirosa. Naquese. And these things can be Essas coisas podem ser, for the change that many of you porque a mudança que muitos de has already vocês received in the past. já recebeu no passado And you've been adding line upon line, e tem andado linha sobre linha, precept upon precept. preceito sobre preceito. So you're getting close to these Você things está se aproximando dessas coisas that I have for you. que eu tenho para você. And even in these E meetings, mesmo nesses cultos, you will take another step você vai forward dar mais um passo à frente into me. em mim. And as I said, Como eu disse, many of you will walk away muitos de vocês vão embora with anointings you did not com come with. unções que não tinham antes. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. I'm a little hesitant Eu estou hesitando um pouco to run back para correr de volta and start talk about e fasting. começar yet. a falar sobre o jejum. I need to wait just another moment. Preciso esperar só mais um pouquinho. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Listen, Ouça. I feel much grief Eu sinto muita dor and some pains umas dores from changing. de mudança. I feel the grief, Eu sinto essa angústia, the people knowing that God wants to change you, uma pessoa que sabe que Deus quer que você mude, but some of you are not wanting to turn loose of the old things. mas alguns de vocês não querem se livrar das coisas antigas. And that war is here. E essa guerra está aqui. But because he's outlining this war, Mas porque ele está destacando essa guerra, it means things have come to the place significa que as coisas chegaram num lugar where he can do something about it onde ele pode fazer algo sobre isso. for you. por você. And once again, it's with His E grace. de novo, é com a graça dele. Hear me? Tá ouvindo? You couldn't earn a nickel of Você this. não pode merecer Not nada even a disso. nickel of it. Nem um
nada disso. It's all of what he's done. Foi tudo porque ele fez. Sure. Sometimes it's a real fight. It's a war. Claro que às vezes é uma guerra mesmo. Turn loose of the old man Para se livrar do homem antigo. and go on with God. E seguir em frente com Deus. But some of you are right there Mas alguns de vocês estão bem ali. at the changing point. Nesse ponto de mudança. You want to turn loose. Você quer soltar It's isso. causing you a lot of agony. Mas isso está gerando muita agonia. How many understands what I'm talking Quantos about? entendem o que eu estou falando? Well, what makes it different this time? E o que faz diferente dessa vez? Because I feel the grief of it. Porque eu sinto essa angústia. Because I've entered into it. Porque eu entrei nisso. Not for myself, Não por mim mesmo. for you. Por você. I get to agree for you. Posso entrar em concordância com você. Oh, listen to me. Ouça. This is a first for me. É a minha primeira vez On this anointing. nessa unção. But didn't he just say Mas ele não acabou de dizer that I was going to change too? que eu também ia mudar? Malkus Kodabaka. At this point, Nesse momento, this is not a good experience essa não é uma experiência boa. because I'm feeling your war. Porque eu estou sentindo a sua guerra. Do you understand? Você entende? How would you like that thing to lose its power? Você gostaria que isso perdesse o poder sobre você? Would you like that? Você gostaria disso? It would almost be a sin to hold your tears back Seria quase um pecado segurar as suas lágrimas. because he's washing you. Porque ele está te lavando. He's washing you so he can fill you up again. Está te lavando para poder encher você de novo. It's your war. É a sua guerra. And I'm telling you, Eu estou te dizendo. there's grace here Tem graça aqui to move you forward. para mover você para frente. Listen, Ouça. if you're actively crying, Se você está chorando agora, please come up here now. por favor, venha aqui na frente agora. Please. Por favor. How many in the crowd knows Quantos que estão sentados sabem that this is a holy moment que isso é um momento santo in the kingdom of God? no reino de Deus? Went from grief to joy. Sair da angústia para a alegria. Que moço da. Chalo la conaseja. Pero dia verko haskena no baptise. Bor hasumakia. He wants you to know Ele quer que vocês saibam how incredibly pleased he is quão incrivelmente satisfeito ele está with you tonight com vocês essa noite, for following him. por segui-lo. Mahasumakia. Oh, he just brought the 1/8 up again. Ele acabou de falar de novo do 1/8. You don't know how many times he doesn't get to move. Você não sabe quantas vezes ele não consegue mover. And he is so pleased. E ele está muito satisfeito. Muito bem, agora chegou um momento da oração. O pastor David vai orar e ele vai pedir para você repetir a oração com ele. Você que quer ficar transformado, você quer ficar livre desses problemas interiores que você tem. Siga atentamente o que o pastor David disser para você fazer. This all of you that's again tuned Vocês in, que estão aí sintonizados however, internet, na internet, que esteja, TV, radio, rádio, you're tuned in. você está sintonizado. You might as well believe what happened here É tonight. melhor você crer no que aconteceu esta noite. It'll happen to you. E vai acontecer com você. The pains will start leaving. As dores vão embora.
grace will come on you. A graça virá sobre você. And you'll stop doing some things you're doing. E você vai parar de fazer umas coisas que você está fazendo. Está me ouvindo? Jesus loves you. Jesus te ama. He paid a price for these Ele things. pagou o preço por essas So coisas. come on. Então vamos. Why don't you bless him Por que você não bendiz Ele? and yield yourself to E se him? entrega a Ele. Make him know Faça com que Ele saiba that you appreciate what he que did for you. você agradece o que Ele fez And por that you você. love him Que você o ama. because he sure loves you. Porque Ele te ama mesmo. I don't care what low opinion you have Não of yourself importa qual opinião ruim você tem or de how você mesmo. highly you think of Ou yourself. quão bom você pensa He de você loves mesmo. you Ele te ama. and he'll meet you right where you're E Ele at. vai encontrar você onde você está. Hallelujah. So why don't you pray this Então prayer? por que você não faz essa oração? Dear Jesus, Querido Jesus, I ask you now, eu te peço agora, come, venha, heal me. me cure, Take the strongholds. pegue as fortalezas Give me your e grace dê a sua graça so I can obey you para eu poder te obedecer and overcome this flesh. e vencer essa carne. And for you that want to know Jesus E para as your vocês que Savior, querem conhecer Jesus como seu Salvador, come on. vamos. Jesus said you must be born again. Jesus disse que você precisa nascer de novo. He has to change your nature Ele tem que mudar a sua natureza and give you a new one. e te dar uma nova. You let him do that. Se você deixar Ele fazer isso, You'll be born again você vai nascer de novo into the family of God. na família de Deus. Just say this simple prayer with me. Apenas diga essa oração simples depois de mim. Dear Lord Jesus, Querido Senhor Jesus, come into my life. entre na minha vida. Forgive me of my Me sins. perdoe dos meus pecados. From this day forward, De hoje em diante, I'll serve you. eu vou te servir. God, Deus, you are now my Father. agora você é meu Pai. And Jesus, E Jesus, you're my Lord. você é meu Senhor. And I'll give the rest of my entire E eu vou life. entregar o resto de toda a minha vida a você. Thank you Obrigado for saving por me. me salvar. Welcome to the kingdom of God. Bem-vindo ao reino de Deus. Welcome to the family of God. Bem-vindo à família de Deus. Hallelujah. Aleluia. Maybe I'm just not anxious to preach on fasting Talvez eu não esteja muito ansioso para pregar sobre jejum. with the best food in the world. Com a melhor comida do mundo. I'm wearing them out. They say, what do you want? And I say, beans and rice. Eu estou cansando todo mundo e eles me perguntam o que você quer e eu falo arroz e feijão. Sometimes I say, Às vezes eu digo rice and beans. feijão e arroz. Bem, eu quero apresentar a vocês então os nossos amigos que estão aqui para dar testemunho da vida deles, da mudança que Jesus fez na vida deles. Aqui está o Saraiva, a Fabíola e a Luciana. E eles vão falar como que Jesus transformou a vida deles. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Saraiva, vamos começar com você, porque o seu testemunho é muito interessante, que é da área financeira. Você pode falar para o telespectador como que Jesus mudou a sua vida ou o que levou você a buscar Jesus, em primeiro lugar? Eu me encontrava numa condição financeira e econômica muito difícil. Eu venho do segmento do ramo de transportes, eu tenho uma transportadora, e as circunstâncias que aconteciam todos os dias e as dificuldades fizeram com que cada vez mais as dificuldades econômicas e financeiras se aumentassem. E num determinado momento eu não sentia mais força, eu não tinha mais força para vencer os desafios do dia a dia que se impunham. Porque cada dia eu tinha uma dificuldade, um problema e eu sempre tentava resolver. Num determinado momento, a gerente do meu banco, vendo as dificuldades porque a gente passava, me convidou para eu ir num culto e conhecer a palavra de Deus, e conhecer Deus, enfim. Eu não me vergava para absolutamente nada, nem a ninguém. Eu fui educado, eu fui ensinado a ser uma pessoa que tinha que vencer pelo meu próprio esforço, que tinha que buscar as minhas alternativas, ou seja, que eu era única e exclusivamente dependente de mim.
E essa foi a condição que eu me encontrava, uma condição econômica e financeira muito ruim, e foi nessa forma que eu conheci Jesus. Bem, aí você chegou lá no culto, conta para o telespectador, você foi tocado pela palavra, a presença do Senhor, porque já que você não conhecia Jesus, como é que você recebeu Jesus? Como que você soube que Ele estava lá, que havia uma presença de Deus? Você foi tocado? Sim. Eu no primeiro culto que eu fui, eu senti uma presença de Deus muito forte, muito intensa. E depois eu vim entender que aquilo era o Espírito Santo. Eu não tinha nenhuma espécie de conhecimento, não tinha nenhuma espécie de intimidade com o Espírito Santo. Mas eu sentia no meu íntimo que ali era o meu lugar, que ali as pessoas e as circunstâncias iriam cooperar para que eu buscasse uma solução para os meus problemas que eu vinha encontrando. Bem, aí você aprendeu a orar, você começou a entender que oração era necessário, que você deveria orar? Foi assim? Sim. Como foi? Eu comecei aí Nos nos cultos de oração e comecei a ser ministrado e a ter ensinado, foi me ensinado como confessar a palavra, como receber de Deus aquilo que de melhor eu poderia ter. Através dos cultos, através de convenções que eu comecei a frequentar do pastor Dave, me foi ministrado e eu comecei a fazer daqueles ensinos um caminho e um dia a dia da minha vida. Quer dizer que você tem um momento de oração pessoal diário? Sim. Você tem comunhão com Deus? Sim. Você fica sozinho com Deus orando? Todos os dias. Todos os dias? Todos E o os que dias. você ora quando você está sozinho? Ensine, porque talvez alguém esteja precisando aprender isso. Eu, desde cedo, entendi que eu precisaria de alguma coisa muito, muito significativa na minha vida para que mudasse aquelas circunstâncias de vida. Eu não estava absolutamente contente com aquela forma de trabalhar e de viver. E foi me ensinado para que eu confessasse a palavra todos os dias. Eu hoje não saio de casa sem confessar a palavra todos os dias. Eu fico pelo menos meia hora antes de sair de casa, confessando a palavra e sendo ministrado por Deus para as minhas coisas do meu dia a dia, onde Ele me ensina os passos que eu tenho que tomar. E você ora em línguas também, Saraiva? Você adora o Senhor? Você jejua? Sim, todas essas práticas que o pastor Dave ensina e que a pastora Ana Maria também ensina nos todos os cultos, você exerce? Eu exerço todos eles. E isso então fez você entrar no seu chamado? Sim. Que Deus tem para você? Você exerce o seu chamado hoje no corpo de Cristo? Sim, a partir do momento de começar a orar em línguas, jejuar, confessar a palavra, adorar a Deus, de fazer essas práticas, o Senhor foi me levando e foi me instruindo o que eu deveria fazer na minha vida. E isso me levou ao meu chamado. Eu hoje exerço o chamado de socorros dentro da nossa igreja e eu escuto claramente Deus falando comigo todos os dias como é que eu tenho que exercer esse chamado e como é que eu tenho que desempenhar isso no meu dia a dia. Maravilhoso. Então você foi abençoado e a sua vida mudou, não é mesmo? Com essas práticas? Muito obrigada, Saraiva. Então vamos ouvir agora o testemunho da Fabiola, que é uma outra situação completamente diferente, que Jesus mudou a vida dela. Conta um pouquinho para o telespectador, Fabiola, o que aconteceu quando você chegou até Jesus. Então, durante a minha adolescência, eu tive anorexia. Na época era mais ou menos em 94, não era muito divulgado a anorexia, ninguém sabia muito o que era, hoje em dia é muito divulgado. E então eu me olhava no espelho, eu me achava uma pessoa gorda, mas eu não era gorda. Eu via a minha imagem gorda, mas eu não era, só que eu não enxergava. Então eu comecei a fazer várias dietas, vários regimes, e quando eu nem percebi, só depois que eu conheci Jesus, porque aquilo para mim era normal.
Eu já não tinha apetite, eu já não comia nada o dia inteiro, comia, quando eu cheguei no fim, comia uma maçã, um iogurte o dia inteiro, para mim aquilo estava bom. E ainda eu me olhava no espelho e me achava uma pessoa gorda. E ainda para piorar a situação, eu fiquei dependente de remédios para emagrecer, são aqueles remédios tarja preta, eu achava que aquilo nunca iria viciar. Então fui tomando, e eu só dei conta que eu era realmente viciada quando eu tentei parar e não conseguia. Aí que eu percebi que eu não conseguia. E eu conheci Jesus, eu estava nessa situação. Então houve um culto, né, na sua casa e você foi porque a sua avó chamou para ir. Exatamente. Mas você não estava afim de nada. É, e chegou lá, sabia. você foi tocada por Jesus? Eu fui tocada por Jesus e eu me lembro que a pastora Ana Maria me deu uma palavra, ela me batizou no Espírito Santo assim que eu conheci Jesus. E aí você me falou que se eu orasse em línguas, a minha vida ia mudar. E eu coloquei crédito nisso e comecei a orar em línguas todos os dias na minha casa, porque eu queria que minha vida mudasse, eu não sabia como. Não conseguia largar os remédios, não conseguia voltar a comer. E comecei a praticar oração em línguas porque eu não sabia fazer outra coisa. Não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Esse Deus poderoso que age na vida e transforma a vida de uma pessoa, eu nunca tinha ouvido falar. E levou quanto tempo para você ficar liberta, orando em línguas e lendo a palavra de Deus? Conte para o telespectador. Levou aproximadamente uns 3 meses, eu acredito. Mas eu orava muito em línguas, todos os dias, orava intensamente em línguas e lia a palavra. Eu fui sendo liberta aí nesses 3 meses, até que um dia eu me lembro que eu me olhei no espelho e enxerguei a minha imagem real. Que eu era muito magra, eu me enxerguei o jeito que eu era de verdade. Porque o diabo ele faz isso, ele distorce as coisas na nossa vida, né? Eu não enxergava realmente quem eu era. Então hoje você está completamente liberta e você aconselha que as pessoas venham até Jesus para serem libertas de qualquer área? Com certeza, qualquer área. E orar em línguas funciona? Funciona mesmo. Qualquer um que Glória orar a em Deus. línguas, a vida vai ser transformada com toda certeza, Aleluia. seja o caso que for. Obrigada, então, Fabiola. Vamos agora ouvir o testemunho da Luciana também, que é maravilhoso o que Jesus fez com ela, porque ela estava com problema de depressão. Conta para o telespectador, Luciana, como que Jesus libertou você da depressão? Quando eu tinha mais ou menos 23 anos, eu entrei numa depressão, isso foi há uns 15 anos, e eu entrei em depressão, eu comecei a tomar remédio, eu não conseguia viver sem remédio, eu achava que eu precisava do remédio para respirar, eu tinha uma busca por Deus, mas uma busca completamente errada, eu era muito mística, tudo eu procurava no misticismo, eu não conhecia esse Deus verdadeiro, como a Fabiola falou, que transforma a vida das pessoas. Eu ouvia falar de Deus, mas não sabia que Deus podia interferir na minha vida. E você tinha pânico? Eu tinha pânico, assim, às vezes eu pensava em sair de casa, aquilo me dava uma tontura, aquilo me dava uma coisa ruim, eu não conseguia sair de casa. E o que eu costumo pensar muito, costumo falar para as pessoas, é que quem me olhava de fora achava sempre que eu tinha uma vida normal. Eu tinha muitos amigos, eu ia à faculdade, financeiramente eu estava totalmente estável, eu levava uma vida de adolescente normal. E aí, como foi quando você encontrou Jesus? Aí quando eu fui, minha mãe me convidou para ir a um culto que ela já tinha ido, eu fui no culto e eu lembro que a presença de Deus ali era muito forte no culto da pastora Ana Maria, a presença de Deus era muito forte, as músicas foram me tocando e o que mais me impressionou é que ela disse, Jesus está falando com uma pessoa e essa pessoa está levando a vida assim, assim, assim e era toda a minha vida e eu não duvidei, então eu entendi que Jesus estava falando comigo, então eu fui batizada no Espírito Santo, comecei a acreditar em tudo que estava sendo pregado e quando eu fui no terceiro culto, eu cheguei nesse terceiro culto e a pregação era a seguinte, você não precisa pôr força da sua vida em nada que não seja Deus. Deus é capaz de sustentar você na sua vida. E eu lembro que a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, se Deus é capaz de fazer isso, então eu vou largar os meus remédios. Que isso é uma coisa que Deus falou comigo, era uma força que eu tive para fazer. Não é que Deus vai querer que todas as pessoas larguem o remédio de um dia para o outro, mas eu acreditei tão forte naquilo e eu cheguei em casa, peguei todos os remédios que eu tinha confiança nele, eu passei a ter confiança em Deus por causa da pregação daquele dia e joguei todos os remédios fora. Isso eu tinha em torno de 23 anos, hoje faz 15 anos que isso aconteceu e eu nunca mais tive qualquer resquício de depressão, de pânico, não sei o que é isso. Maravilha, obrigada, viu, Luciana? Isso serve para você. Jesus mudou a vida deles. Jesus quer mudar a sua vida. Não tem problema que o Espírito Santo não possa tirar você dele. Então, ore em línguas porque funciona.
E amigos, chegamos ao final desse programa maravilhoso. Eu tenho certeza que você foi abençoado, que você agora está já no caminho para a sua libertação, para a sua bênção. E eu quero deixar aqui com vocês o nosso site, o nosso endereço, para você entrar em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Deus abençoe você.